Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Carol Baumann, eu estou falando aqui direto dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo, que além deste programa também tem o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o programa Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube e Spotify. Vai lá, curte, te inscreve, compartilha. E tu também pode acompanhar o Adjuntos no Instagram e no Facebook. Na condução aqui do Psiu, também tenho a companhia do meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que estão escutando. Então vamos para o nosso terceiro episódio. Então, neste nosso terceiro episódio do Psiu, os nossos convidados são Patrícia Fagundes e Diego Nardi. Olá, pessoal. Olá. Olá! É um prazer estar aqui. Então tá bom. Patrícia Fagundes é encenadora, artista de cena, professora, produtora, pesquisadora, dramaturgista e mãe. Docente associada do Departamento de Arte Dramática e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS. Coordena o grupo de pesquisa Fresta. Fez doutorado em Madrid com a tese A Ética da Festividade na Criação Cênica em 2010. Mestrado em Londres, mas a ideia sempre, isso aqui eu tô lendo aqui a bio que ela me mandou, mas a ideia sempre foi morar e criar na cidade onde nasceu, Porto Alegre. Fundadora da Companhia Rústica de Teatro, na qual dirigiu diversos espetáculos e outras experiências cênicas. Uma das fundadoras do Zona Cultural, espaço independente de arte e convívio, inaugurado em março de 2023, apostando no que podemos ser. Nosso outro convidado é o Diego Nardi. Ele é ator, produtor, gestor, astrólogo, tarólogo e podcaster. Ó, nosso parceiro aqui. É mestre em artes cênicas pela URGS, é graduado em teatro pela mesma instituição e desde 2013 é membro da Companhia Rústica de Teatro como ator e produtor. É um dos membros fundadores da Zona Cultural, contribuindo na gestão, administração do espaço. Criou e apresentou o No Astral, podcast de assuntos místicos realizados em parceria com a Cubo Filmes. Também trabalha como produtor, backing vocal do artista Mad Blush. Falei certo? Falou sim. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos já para nossa primeira pergunta, que é a pergunta usual, né? O que motivou um grupo de artistas a criar a Zona Cultural? Principalmente sem ter nenhum tipo de apoio financeiro, seja público e privado. O que deu na cabeça de vocês? Olha, não aconselharia assim em termos absolutamente racionais, né? Eu costumo dizer que a Zona não é um negócio. E assim, antes de abrir, né, eu estudei um monte, a gente estudou e aí a gente fazia reuniões, né, pensando em ferramentas de economia criativa, enfim, se apropriar disso, que tem um vocabulário que tem tudo a ver com o que a gente faz, ainda que seja economia criativa mobilizada ou que quem ganhe mais sejam empresários que às vezes não são os artistas, né? Como a gente hackear esse sistema, assim, e se apropriar das possibilidades que tem aí, que afinal é um lugar, é um mercado que tem, né, que tá no futuro das cidades, né? Que é promissor, enfim, que está se falando muito. Mas o que leva a gente é um desejo político, poético, é sim querer transformar, é teimosia, é rebeldia. Tá, a gente não tem 20 anos, então não é assim, vamos abrir o espaço, vai ser massa, e nós vamos morar lá. Não é, né? Já tem uma outra época da vida de pensar uma certa racionalidade, ponderando, fazer plano, estratégia que vários caíram.
Mas é esse desejo mesmo, saca? E eu acho que é isso que mantém a gente também. Sabe, movimento e sendo artista, um desejo de alguma aventura que não aconteceu e que pode. Eu acredito num projeto de infiltração na vida da cidade. Aí na minha bio tem isso, né? De Porto Alegre, uma escolha pela cidade. E eu acho que é a cidade onde eu nasci, cresci, né? E tem uma relação e penso em contribuir mesmo com a cidade, sabe? De abrir possibilidades. E acho que tem uma coisa de aventura mesmo, que dá tesão de fazer, tem um risco. É impossível, tá? Não aconselho as pessoas, tá? É assim, ó, enfim, é um pouco disso, vamos fazer, misturado com mais experiência e tesão, desejo, é isso. A gente pode ser outra coisa, porque às vezes fica tudo tão careta, né? A gente pode, apostar nisso. Legal, vamos ver. legal. Tem uma coisa também que eu fico pensando assim, uma das possíveis respostas também é uma necessidade. Também. Ele é mais Como artista, né? Como criadores, artistas do teatro, principalmente, né? Do teatro, que é isso, uma necessidade de um espaço agradável, de um espaço de convívio, de arte convívio, que é a proposta da Zona. E a gente tem uma carência, não tem mais, porque agora a gente tem a Zona, mas a gente tinha uma carência de um espaço agradável onde você não precisava chegar 2 minutos antes de começar a peça e sair correndo porque ou não tem o que fazer, ou porque estão ligando a luz, ou porque é perigoso, ou porque, né? Não, ali vocês podem chegar antes, podem ficar depois. Então, a gente pensou muito em contemplar essa vontade, esse desejo e essa carência, acho que carência de um espaço, né? Já vou Por favor. A coisa do bar, né? Sim. É isso. Sim, pra vocês mim, têm um espaço ali, né? Que as pessoas podem chegar antes, né? E é um bar com bar. Com espaço de apresentação e tem um andar de cima que tem, né? Tem um espaço para oficinas e tal. Mas para mim tem isso que o Di tá falando é uma coisa muito forte, sei lá, um sonho meio até de criança, eu me lembro, eu escrevia. Quero fazer uma livraria com bar, espaço cultural. Eu acho que eu devo ter esse papel. Tenho lua em câncer, aí eu guardo coisas. Mas isso do bar com o teatro, né, com a cena ali, para mim é um projeto estético, é uma ideia do que a arte pode ser, entende? Mesmo uma coisa isolada que tu vai lá, não, é uma experiência social também, é uma experiência de convívio. E teatro e bar tem tudo a ver. Tu vai lá, toma um drink, vê... E tá integrado, não é um bar separado. Tá no meio. Vocês não foram lá, né? ainda não. Aham, quero ver. Tá? Mas é um compromisso. Vizinhos do estúdio, né? Somos vizinhos. Não, tu pode ver o espetáculo tomando um drink, não é tipo... Em outros teatros mais institucionalizados, tem o bar que tá lá e fecha logo, depois da apresentação já não tem. E quando tu entra no espaço de apresentação, tu não pode muitas vezes levar nada, né? Na grande maioria dos teatros é assim, né? É que é o mesmo espaço. Sim, é um espaço... Então, é possível. Legal, Eu legal. acho. A gente estava conhecendo aqui o espaço pelas reportagens todas que saíram, então... É muito forte essa questão de que é muito frisado em todas as entrevistas que vocês dão, né? Que o espaço ele é administrado exclusivamente por gente da área, né? Por artistas. Isso contribui, isso atrapalha, isso é legal. Como é que isso funciona também na questão da curadoria, né? Da programação, da dinâmica? Como é que funciona essa administração? Acho que tem uma parte que contribui, claro, porque a gente vem com a nossa experiência como artista. Então, não é assim, alguém que estudou administração e que vai lá querer agora eu vou administrar esse teatro com bar e vai vir com o seu conhecimento administrativo que a gente tem que desenvolver, que a gente não teve, ou enfim, não tem, né, nesse sentido do negócio, mas como a Paty mesmo falou, não é esse o nosso objetivo do negócio. E então a gente contribui nisso, né? A gente traz, porque é um espaço de artista para artistas, para a cidade, mas a arte, ela tá ali o tempo inteiro. Então, é um diferencial, sim, né? Do que ser um espaço onde alguém tá tentando fazer uma coisa que não tem a prática. Nós temos a experiência da arte, mas claro que tem o outro lado, que é o lado, obviamente, de descobrir os desafios de administração. Aliás, assim, tem problemas e tem vantagens. Eu acho que tem muita vantagem. É isso, essa proximidade com o que tu tá fazendo ali é algo que é parte da tua vida, não é uma história isolada, né? E tem muito teatro que é feito, eu não sei de onde vêm os arquitetos e as coisas, que não tá dialogando com aquele fazer.
né? Então, a gente está fazendo um espaço independente também, o que é um ato de rebeldia, e tem uma relação afetuosa com aquilo. Isso é diferente? Tem os seus problemas? Tem. Mas eu acho, ao mesmo tempo, tem um valor aí, que é o valor que se fala da economia solidária também, de outras formas de organização, talvez não tão lineares, mas que a gente vai buscando e tem a ver com as formas coletivas da criação artística, que são errantes, da criação cênica, né? Que a gente faz junto, para o bem e para o mal. Às vezes, assim, o paraíso e o inferno são os outros. Muito bom trabalhar com as pessoas, mas eu queria ficar sozinho, né? É difícil também. O convívio é um desafio. E é um desafio do nosso tempo. Então, eu penso muitas vezes, assim, esse exercício como um laboratório de sociabilidade, entende? Que a gente está testando outras ideias de mundo. Eu sei, eu viajo, mas isso é importante, é isso que alimenta. Então, agora, tem uma série de dificuldades. Agora a gente estava reunida ali com a Duda, que a Duda vai passar, tá lá todas as tardes e vai ajudar, que é uma artista também, formada no DAD, vai ajudar numa série de questões administrativas, além de um monte de gente que colabora, né, e que vai fazendo isso acontecer, assim. E digo, não é um caminho reto, é um caminho errante, é apostando. Agradeceríamos mais apoio do poder público, pode ser privado, ou seja, dinheiro, isso é importante, claro, porque isso é para a cidade, não é só para o nosso grupo, para o nosso fazer. E mesmo, Porto Alegre fechou muito espaço nos últimos tempos, né? Sim. Mas mesmo que tivesse muitos, vai abrir, não sei o quê, institucionais. É diferente esse tipo de espaço independente de artista. Tem uma organização espacial, tem o bar junto, tem esse jeito de fazer artesanal que não seria de um espaço institucional. A gente pode outras coisas. O que eu acho bonito se na cidade tivesse vários. E vai tendo, sabe? Como uma infiltração artística, social, política, isso nos modos de trocar que a gente possa ter na cidade. Tem uma coisa muito legal que a Paty sempre fala assim, às vezes no final dos nossos espetáculos, que é assim, eu sou a diretora desse espetáculo, mas eu estava ali, trabalhando no bar, fazendo drinks. E é isso, a gente também não é um grupo de pessoas que, fizemos teatro 20 anos, agora a gente parou para ter um espaço. Não, a gente segue. Sim, você segue fazendo, segue atuando. A gente inaugurou o espaço com o espetáculo da companhia, então tudo é misturado, né? Então eu acho isso que é o interessante, que a gente tá ali, tô lá, de repente, eu lembro num dia, a bar aperta, daí saio da cena no intervalo, já vou lá lavar uma louça, já serve umas pessoas, daqui a pouco acabou, já volta pra cena. Isso é uma possibilidade, isso tem muito valor. Sim, sim. Isso é legal até do público ver, né? Uhum. Vamos aqui a gente tem um roteirinho dele. Sim, senhora. E vamos... Não é tão prisioneiro do roteiro, mas é prisioneiro das curiosidades que a gente tem, né? Como você é um espaço cultural gestado por artistas ali, vocês têm algum recorte, não diria temático, mas um recorte estético? Isso proporciona... O que a gente apresenta? Não, o espaço, ele tem algum recorte estético? Ele tem uma opção estética, isso, de curadoria dos espetáculos que tem ali, até a estética, inclusive, nas relações, né? Que vocês estão propondo, né? Eu acho que, assim, no início a gente até pensou em fazer um recorte com espetáculos e propostas que dialogassem muito com as ideias que a gente desenvolve na Companhia Rústica, que comemorou 20 anos esse ano, no ano que vem é 21. Então, que tem a ideia da festividade, que está com esse projeto Cabaré, que é meu projeto na universidade também, de pesquisa Cabarés do Sul do Mundo. E a gente já fez muito cabaré, tem uma proposta festiva de relação de proximidade com o público, de música ao vivo e tal. A gente pensou nisso. Só que não deu para manter esta linha, ainda que permaneça nos espetáculos da Companhia Rústica, que tem vários. Né? Vai ter no Porto Alegre, teve no Porto Alegre em Cena, estava lá o Cabaré do Amor Rasgado, que vai voltar em 2025, enfim. Isso é um universo que tem outros espetáculos também que vêm e que dialogam com essa, sabe, que eu chamo festiva, ou cabareteira, ou de show que a gente faz, enfim, que envolve todo o espaço da zona, o bar tá junto e tal. Tem propostas assim. Mas aí o que a gente vai vendo? A gente tem uma rede de parcerias que às vezes tem propostas diferentes dentro do universo das artes cênicas, que é o universo que a gente está inserido. Então esta linha, de novo, falou em linha a arte bagunça, a cena bagunça, porque é feita de gente e de troca entre pessoas. E isso tem curvas, tem encruzilhadas e atravessamentos.
Então, eu posso dizer, tem na Companhia Rústica, que está muito presente, porque tem muita gente ali que é parte, em outras propostas que ocupam ali a zona, mas não sempre. Porque tem nas nossas parcerias ideias diferentes. E acabou ficando assim, como é que eu vou dizer? Não era o plano, mas tem a ver e é isso que é. E eu estou fazendo aqui um gesto que obviamente no podcast não aparece, mas que é disso, de entrelaçamento, rede, teia, que a gente mistura de encontro, de balbúrdia, e isso que gente e criação provoca, não é reto, né? Tem até na organização do espaço, tem um painel que o Jackson Brum fez, que é um amigo artista, né? Um grafite lindo que ficou no centro, assim. Tem uma coisa de cor, que é que é quente, que é próximo, que é urbano, que é... Então, tem, mas pode ter outras coisas. E a gente foi entendendo isso no andar da carroça também, que a gente não queria, não pode, que essa não é a linha curatorial. Não é isso. Não, pode sim, porque tu é minha parceira, né? Tem coisas afetivas que constroem esse espaço. E isso é diferente de um lugar que é um negócio e pensar racionalmente como ter lucro. Mas, de novo, a gente precisa de mais apoios, por favor. Se alguém está ouvindo, por favor, help. E tem memória também, né? Agora, a gente tem no bar, na parte de trás do nosso bar, tem um neon, né? Que está escrito La Confession. La Confession, esse neon fez parte de uma peça. Um filme. Primeiro ele nasceu num filme, que era... Né, que é um filme produzido pelo Leonardo Machado, que é um ator que já falecido, mas foi um grande amigo da Paty, né, não tá mais aqui fisicamente, mas enfim. E depois a gente fez a peça que eu produzi, a Paty dirigiu, ele atuou e tava o neon lá, e o neon veio pro bar, a gente guardou ele com muito carinho durante muitos anos, sempre com muito medo, porque é neon, né? Mas aí quando a gente abriu o bar, a ideia era, o neon tem que estar lá, demorou um pouquinho, mas ele tá lá. Então tem memória também. Sim. Me diz uma coisa, o nome Zona vem dessa ideia já mesmo ou ela se encaixou na vida depois? Como assim? É Zona Cultural. Não, a gente estava procurando nomes, né? Tinha Fresta, tinha Cabaré, tinha Gambiarra. Eu queria botar Gambiarra, achava ruim, porque eu estou pesquisando a Gambiarra, tem a mesma coisa. E aí tinha várias ideias, né? Nenhuma colava. Eu não sei quando que foi, porque as ideias surgem das não ideias também, né? Claro. Do que não é aceito. Tu vai vindo, vai friccionando. Não, isso não é bom, não. Eu acho que me veio um dia Zona Cultural. E aí a pessoa curtiu, porque é bom, porque é o seguinte, Zona Cultural, tu coloca num edital, fica de respeito, fica bom, né? Tu vai, né? Dá pra, atenção, quem quiser dar apoio, dá pra financiar um projeto da Zona Cultural. Tu falou do Zona, tem gente que diz assim para não ficar meio, né, dúbio, mas a gente adora isso, tu fala a Zona, se tira o cultural, fica, vamos pra Zona. Então, inclusive, às vezes as pessoas passam, se enganam e perguntam, aqui a Zona. É por causa da cortina vermelha e do bairro, claro. Porque a gente não botou placa. Para quem não sabe, nós somos vizinhos aqui, o estúdio da Desempaca e a Zona Cultural, nós ficamos aqui bem próximo do centro, aqui no Alberto Bins, que é uma zona central aqui de Porto Alegre, para quem também não é de Porto Alegre. Então fica nessa zona do centro, que é um centro de capital como de qualquer outra capital, né? Que tem as suas características, né? Então, e a gente está também entre duas zonas, né? A zona central e o quarto distrito, outra, né? Então, acho que a zona, ela tem esse teor, né? De situar, de espaço, de lugar. É legal quando os nomes te dão essa dúvida, né? Cada um interpreta do seu. Isso é legal também, né? A gente ia perguntar para vocês sobre essa questão, mas acho que vocês já responderam, né? De como é que funciona a curadoria, os critérios. Os critérios são esses, as coisas vão aparecendo, né? Pelo que vocês estão relatando aqui, vão se moldando, né? Com as parcerias, né? Tem uma coisa, por exemplo, para 2025... a gente foi contemplado em alguns desses editais, né? Então aí, legal. Não, 2025 tem Porto Verão Alegre agora, sim. Mas é que eu pensei em março, tá? Porque o ano começa em março, eu confesso que eu falei 2020. Em março, autor. Tá? Então, janeiro e fevereiro vai ter Porto Verão Alegre, com espetáculos que também foram escolhidos pela gente, às vezes não escolhido. Vem a Celina Alcântara, minha amiga, vamos fazer a Mulher Arrastada lá? Vamos. Não foi que a gente foi ela propôs até por fortalecer a ideia da zona, e a Sena Álvaro, né? Essa coisa da gente fazer trincheira. Para mim, a zona tem isso de trincheira de artista. Porque a gente sabe, né?
Às vezes flutua muito o apoio que pode ter, o diálogo que a gente pode ter com o poder público, depende de quem está. Então tem uma dependência, assim, tem uma parte da ideia da zona que, como o Di falou, é isso assim também de, mas a gente pode constituir espaços que a gente se proteja, que a gente possa inventar coisas, sabe? Um espaço de invenção e que a gente possa estar junto. Então, isso se mistura. Tem Porto Verão Alegre, mas, por exemplo, depois, quando começa o ano mesmo, que é em março, tem uns projetos que a gente vai desenvolver de editais contemplados. Então, vai ter daquele Funarte Retomada, que é mais companhia rústica, né? Então, a gente casa ali, né, essa gerência, essa administração com o grupo. Não é um espaço de um grupo, mas dá para estabelecer uma linha, digamos, do trabalho, né? Sim. Vai ter uma mostra que aí a Zona Cultural inventou, enfim. A ideia é trazer gente. Vai ter uma mostra O Futuro é Agora, mostra urgente de artes cênicas, que foi o PNAB do Estado, que a Zona Cultural foi contemplada, que aí é uma chamada aberta, selecionando. E isso dá vontade de fazer também, né? Que é abrir para as pessoas e chamar e ser um espaço que oportuniza trabalhos. Sim. E geração de renda. Essa coisa agora aqui também, já que estamos falando na área, foi uma área muito atingida pela enchente, né? Como é que isso impactou vocês ali, o espaço, assim, que foi as dificuldades enfrentadas por vocês nesse período e que tiveram que suspender as atividades, né? Eu sei que depois vocês fizeram o espetáculo de retomada e tal, mas conta aqui para nós aqui um pouquinho como é que foi enfrentar essa questão da enchente. Assim, fisicamente a água não chegou dentro. Mas chegou bem perto, né? Na esquina, assim. E a zona virou foi importante também, porque ela acabou sendo um lugar de refúgio para a questão das pessoas que, em situação de rua, que habitam a região, também ficaram desabrigadas, né? Ainda que estejam na rua, elas ficaram abrigadas na nossa marquise. Então a gente ficou fechado, ficou durante todo aquele período, assim, muito apreensivos, assim, mas ela teve esse interessante isso, né, porque no fim a gente pôde de algum modo também, eles estavam ali habitando e nos protegendo, a gente protegendo eles, né, assim, numa troca. Mas... porque tem ali eu trouxe, né, essa população que habita o centro ali, que tem uma relação de parceria, a gente tem, tem a apresentação, a marquise é um lugar ocupado, né? Isso é uma questão, vou chegar na enchente, mas isso é uma questão importante estar nesse lugar que tu falou, aqui no centro, divisa com o 4º distrito, ocupar esse espaço é importante também, e ocupar esse espaço com iniciativas artísticas é fundamental, faz parte dos projetos mais inteligentes, eu acho, e promissores para os futuros das cidades, desses centros que são tantas vezes assim depauperados, né? Não tem atenção, e a gente sabe que tem isso aqui nessa região. Então os vizinhos, por exemplo, dizem que bom vocês são ali, às vezes eles não gostam, mas teve uma ballroom uma vez, isso eu amei, isso é uma parceria, né? Foi lindo, mas ficou todo domingo, é bem alto o som da bowl, das 3 até o microfone, eles vão falando, e então os vizinhos estavam, mas foi até às 10. Mas, de modo geral, gostam, entende? Porque tem um movimento aqui, você sabe, um movimento, né, noturno, né? Pós-pandemia, essa zona caiu muito. Sabe que sempre foi, né? Essa zona sempre foi. De noite, assim, depois das 19 horas, é uma zona que fica silêncio. Tu tem medo de sair, né? Eu sei, a minha mãe mora na Vigário com a Rachuelo, o DAD, que é o trabalho, né, na URGS, Departamento de Arte da Mar, é na General Vitorino, então eu sou uma pessoa do centro, eu sou uma mulher do centro em Porto Alegre. Sempre, eu habitei muito pelo centro, moro na Ramiro, em frente ao Clínico, que é a área central. Mas eu gosto do centro, né? Eu acho, não sei, eu tenho carinho. Eu tenho pela cidade, tenho, de novo, é uma coisa assim, ascendente aquário. Mas gosto de astrologia também. Que quanto é importante revitalizar e fazer esse espaço viver. E não de loja de liquidificador, não sei porque que me veio isso, mas enfim, de espaços que as pessoas possam conviver, possam estar junto, que tenha essa ocupação afetiva também, de construir um outro tipo de cidadania. Então isso eu acho uma importância também da zona. Estou defendendo, eu falei desde o início que eu acredito no projeto. Na enchente, o que acontece? A zona, ela é numa elevadinha ali, sobe, a Barro sobe, o viaduto Conceição virou mar, né? Vocês viram? Sim. E estava subindo a água pela Barros Cassal. A gente pensou... Tanto eu levantei, sabe, cuidava para levantar de fio, de rack de iluminação, eu fui lá um dia, tentei,
E aí, sim, a cena dessa região, né? Tinha muita gente desabrigada, além Foi muito triste. além de quem transita por aqui, eram famílias desabrigadas, era outro povo, né? Que estava ocupando aqui. Então, nossa, a enchente, a gente ainda está vivendo enchente. Mas a gente teve a sorte de estar nessa elevadinho que não foi alagado. Isso, mas fechou. Então, quando dizem assim, foi afetado, não foi fisicamente, eu digo, tá, mas o que é ser afetado? Porque é isso, é fechar, é todo o processo doloroso que a gente viveu, mas também é fechar um espaço que ia ter o palco giratório, que é um evento importante dentro das artes cênicas, o palco giratório do SESC, que foi tudo para novembro, Porto Alegre Centro, né, uma intensidade, enfim. Mexeu, mas a gente não foi alagado. Todo mundo foi afetado de alguma maneira, né? Seja diretamente ou indiretamente. Aqui a gente ficou aqui na zona aqui que a gente tá, no bairro que a gente tá, ficou sem luz, né? Muito tempo. Grande parte da cidade, do centro da cidade, ficou sem luz. Então, a enchente é algo ainda que está sendo processado, né? Cada um com seu nível de como é que viveu aquilo ali. A gente tem aí espaços como a Terreira da Tribo que está vivendo esse processo ainda, né? Lá no Quarto Distrito, que foi muito afetado, né? Todo o Quarto Distrito. Todo o Quarto Distrito. Grande, então, a gente entrevistou aqui no nosso primeiro episódio a Tânia, né? É um relato pesado, né? Porque eles estão vivendo isso ainda, né? Mas... Não, isso de ser ela, né? E perder memória, é isso que mais me assusta, não é perder coisas, sabe? Coisas que tu pode comprar, mas tem coisas que tu não pode comprar. Não pode comprar mais. E isso não tem como voltar. É um trauma que vai sendo processado. A gente viveu um segundo trauma. Depois da pandemia, a gente teve aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a questão da enchente. Entrando agora numa parte de financiamento, porque todos nós precisamos viver e preferencialmente viver bem, né? Buscamos isso, né? Então, a gente queria saber como é que vocês fazem para gerar receita, para equilibrar isso de acordo com essa curadoria que vocês têm, com esse conceito que vocês tentam levar. Como é que isso aí, como é que se encaixa? Eu vou falar? Tá. Se encaixa de várias formas. Estou dividindo aqui, porque eu falo muito isso na hora. Vocês não estão vendo, eles só ficam aqui olhando. Aqui. Vai tudo. Começa. É assim, ó. A gente vai pagando o aluguel de diversas maneiras ao longo desse tempo, sendo criativo, tá? A gente pagou aluguel, IPTU, vou dizer valores, porque às vezes a gente não... É 6.500 aluguel, IPTU, tá? Então, é algo que se paga sozinho? Não, tem apoios, tem... Eu posso explicar. E eu acho importante a gente falar de grana, porque é isso, tem que pagar os boletos. Como é que se paga? As pessoas que trabalham ali, nós não somos muito pagos, mas enfim, tem uma geração de renda, quem trabalha, quem apresenta. As pessoas que trabalham no bar, que são todos artistas, são alunos, ex-alunos, né? Tem a gente mesmo, enfim. Então, a gente teve projetos do qual se separa uma verba, né, para pagar o espaço de apresentação, de ensaio. A gente cobra uma taxa de quem se apresenta lá. A taxa, às vezes, os artistas dizem que é muito, que é o mesmo, mais ou menos, dos teatros públicos, mas não se paga, só se paga se o bar funcionar, tá? Então, a gente funciona ainda em medida de sobrevivência, ou seja, não sobra aquilo para pagar atividades administrativas, contratar alguém, seria legal contratar, né, umas pessoas para fazer outros a parte investimentos que a gente gostaria de fazer. e tal. Exato, melhorias. E quando eu falo outra vez, quero pedir... Né? Porque a gente vamos pedir apoio, entende? Eu não pediria para um projeto individual, mas para um projeto que vai além do grupo, da gente, eu acho importante. A gente tem apoio de pessoas físicas também, da Mirna Spritzer, da Maria Brufen, que dão uma grana por mês, bem importante. A gente vai fazer, às vezes, assim, essas parcerias com os festivais, então tem uma verba de locação, né, desse apoio que dá. Então, ao longo do ano, vai sendo múltiplas entradas, tá? As entradas do bar, as entradas do que se paga para apresentar ali, de uma taxa, de projetos e tal. O que a gente gostaria é que tivesse pelo menos o aluguel pago para poder respirar. Então, a gente vai indo na batalha. Nesses 2 anos que a gente vai fazer... Temos conseguido, sabe, pagar. É uma vitória, né? Olha, mas enfim, tem alguns trabalhos ainda não remunerados, que são esses mais administração, outros, mas também permite a realização de projetos, né? E aí num projeto, aí o DI recebe e tal, e outras pessoas também. Então,
É um espaço em construção, é uma ideia em construção e que a gente viu, assim, eu pensava antes que talvez ela pudesse pagar com o bar e tal. Mas aí a gente não abre sempre, a gente abre só quando tem espetáculo. A gente não quer virar um bar, que talvez dê mais dinheiro. Não, a gente quer fazer artes cênicas. Então, você tem oficinas que rolam ali, também dão uma porcentagem, né? Entradas múltiplas, procurando parcerias, a gente já viu isso, não é interessante assim, tu vai lá, dá uma oficina e espera, não, ou tu é parceiro ou tu paga muito, então que aí vai, né? Mas a gente trabalha nisso de coletivo também. As oficinas também são importantes, delas, né? Desse espaço, o Léo Maciel ficou permanente lá, a Companhia Rústica já deu oficinas, enfim. Então, entradas múltiplas a partir da cultura na batalha, é isso que eu te digo, estamos pagando as contas. Sim. Não estamos devendo os boletos. Tá? Mas, isso é bom, isso é bom. Não, mas tinha que ir além disso também. Inclusive, a gente, se alguém, né, que estiver ouvindo, que se interessar, vier conhecer, olhar o Instagram, a gente aceita também aí os apoios, né? Então, a gente também Vocês têm uma campanha, apoia-se, assim? A gente lançou, no aniversário de 1 ano da Zona, o Clube da Zona, que é um sistema de apoio, né? Não está dentro de uma plataforma, mas aí lá tem, né, você pode escolher o valor, cada valor tem digamos, uma contrapartida módica, né? Simbólica de troca. Mas a gente tem sim essa possibilidade de apoiar. E como é que as pessoas fazem para apoiar? A gente tem, mas a gente não divulgou só. O Di tá divulgando. Que é isso. Como a gente não tá dentro de uma plataforma, a gente optou também, né? A gente teve a ideia, enfim, constrói isso, né? Mas temos alguns apoiadores, alguns, claro, mais... master, como a gente diz, né? As nossas apoiadoras masters. Viva para as apoiadoras masters. Muito importantes para a Zona. Mas pode entrar em contato com a gente, manda uma DM lá no Instagram, né? Procura a gente e a gente passa mais informações também. Mas isso é uma coisa assim, as pessoas dizem, abre um apoio, faz uma campanha. Isso dá um trampo. Não, sim. Tem uma coisa de braço para fazer. Não basta colocar no apoio, você tem que pensar campanha, tem que pensar mobilização, tem que pensar um monte de... E rede social. Chega, pessoas. Não, e a rede social, põe, mas passa horas fazendo um post. A pessoa também diz, abre uma associação, tá bem, mas assim, abre pra mim, porque é muito trampo, entende? Que daria mais. A gente acha que a Zona poderia ir, assim, com facilidade ir mais longe, né? Porque se vocês entrarem lá, vão ver, o espaço é bonito, é legal, é um espaço grandão no centro, foi um achado, assim. Porém, tudo dá muito trabalho, não dá pra fazer tudo, às vezes, vamos fazer o que dá. Justamente essa escolha do não estar numa plataforma de apoio é justamente por isso, porque não basta colocar, né? A gente tem que divulgar e aí, mas quem é que vai divulgar? Quem é que vai criar o card? Aí a parte já cria card para outra coisa, aí eu tô numa dou aula, oriento doutorado, mestrado, então, faço drinks. A gente faz o que a gente... toda uma campanha de mobilização, né? Exato. Não basta colocar na plataforma que vai sair. A gente já não tem mais essa ilusão. É que o pessoal, às vezes, as ideias são várias, né? Mas tudo dá trabalho para colocar, né? Para fazer, para pensar, faz um card. Não, mas isso, né? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Vamos fazer no Instagram, bota no Instagram. Não é assim, né? A gente quer manter a nossa estética, manter a nossa, né, identidade visual. E tudo é trabalho. E tem outros profissionais que também trabalham com isso, né? É o designer, é o cara que é o social media. Então, tudo é trabalho, né? A gente adoraria também ter um designer no social media específico para também aceitamos esse apoio em trabalho. Mas né? E o tempo exige, o tempo da que a gente vive, eu quero dizer. Aqui se uma ideia de a gente conversar sobre esse lado mais da economia da cultura, da economia criativa, mas não do ponto de vista de que isso dá dinheiro. Ao contrário, nós queremos fazer um outro tipo de debate sobre isso, né? Muito mais sobre como que a legislação, os editais têm que se adequar à vida cotidiana, né, dos grupos dos artistas para que elas retribuem a riqueza, inclusive a riqueza monetária que a arte entrega para o país, entrega para o estado, entrega para a cidade. E aí uma pergunta que eu faço para vocês é como é que vocês estão na questão jurídica? São CNPJ? Porque isso influencia na hora de... Porque como é uma organização bem interessante, uma dinâmica que vocês têm bem interessante, de resistência, de autonomia, a gente sabe que tem os percalços
tem que ter CNPJ, tem que participar de editais, tem que... inclusive, para conseguir patrocínio, os caras perguntam CPF ou CNPJ. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Tem editais que excluem, né? Tem editais que tu não pode participar, inclusive como CPF, né? Tu tem que ser um CNPJ. E isso acaba também influenciando na própria dinâmica interna, né? Das relações, das hierarquias, enfim. Como é que vocês estão lidando com isso? Ainda pensando sobre essas possibilidades, né? E de exclusão, o tempo do CNPJ, né? Muitas vezes o edital exige que tenha que ter 2, 3, 4 anos. Não, vocês têm CNPJ? A gente tem CNPJ, Zona Cultural. A gente, quando abriu, antes de inaugurar, a gente já criou. Ele é o sócio-gerente, ele que é o chefe. Ele não me paga para trabalhar no bar. Eu quero reclamar. Não, a gente fez a sociedade do dia, é o sócio-gerente. Mas a gente está acostumado a trabalhar com CNPJ já da Companhia Rústica, que tem 20 anos e é isso, para entrar em edital, né, para uma série de coisas. Mas o CNPJ nem é tão complexo, se tu for pensar em relação à complexidade dos editais. Gente, faz uns editais, mas era para ser simples, dizem que é para os artistas. E tem que ter uma produtora para fazer. São complexos. Isso eu fico, para que tão complexo? Editais públicos, PNAB, Lei Paulo Gustavo. E a gente acha complexo, assim, 20 anos de Companhia Rústica fazendo, eu há 10, 11 anos na Companhia Rústica, e a gente acha complexo. Imagina uma pessoa que não se inscreveu, que nunca se inscreveu. Sim, gente que está começando agora. Está começando agora, ou que não tem essa prática. Tem muitos artistas, né, da noite, enfim. Isso aconteceu muito agora com os projetos para os artistas, agora com a enchente, né? Tinha gente que teve que criar tudo para poder se inscrever do zero. E não tinha o CNPJ de 2 anos, né? Como comprovar a sua né? Então é bem complicado. A gente vem falando aqui no nosso programa, quem está acompanhando e convido para ouvir, a gente vem falando sobre isso, né? Sobre essa dificuldade. Agora, pode falar. Não, eu vou falar do CNPJ, da coisa da zona especificamente. Aí tem uma experiência também, né? Eu me lembro na década de 90, eu fui uma das pessoas que inaugurou o depósito de teatro, sabe? Lá na Benjamin. Tá? Eu que achei aquele espaço. Tu subia umas escadas, tu entrava naquele lugar, a porta de saída não tinha escada, cairia se tu tivesse. E eu me lembro, tá aí, bem normal, a gente pegou, abriu, aqui é um teatro. Agora a gente fez alvará, PPCI, o inferno, gasta uma grana, porque tu tem que colocar a luz tal, corrimão tal, sabe? É caro e trabalhoso e burocrático. Então, isso tem a ver com o tempo do mundo, que eu acho que tem mais exigências, e a gente também, né? Tu não vai investir de abrir o tempo, suor, grana de abrir um lugar, e daqui a pouco fecham porque não tem alvará. Claro. Né? Ou não tem... Sim. Principalmente depois dos últimos acontecimentos aqui no estado, né? Tem a Lei Kiss, né? Sim. E de certa forma, a gente como responsável por um espaço que entra muita gente, tem que se pensar nisso, né? Eu falo lá do Clube de Cultura também, né? Então tem que se pensar essas coisas na segurança dos outros, né? Não tem como fugir disso. Agora, só para, enfim, complementar, como produtor, né? O CNPJ é um mal inevitável, né? Sim. E como? Hoje em dia, assim, a gente... Desde a MEI até, enfim, tem que ter. Então, fica aí uma dica para os artistas que a gente tem que entender disso. Quanto mais a gente entender, mais a gente vai conseguir avançar também, né? Não tem como fugir. Buscar uma flexibilização também na legislação que se adeque, né? A dinâmica dos dois, né? As formas de se relacionar com os artistas, produtores, enfim, né? Uma coisa é ter uma relação, digamos assim, de trabalho com as grandes produtoras. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa são relações tipo espaço zona. Então isso tem que estar correspondido na legislação, né? Tem que ter diferença e não tem. Isso. Por exemplo, às vezes que a gente usou Lei Rouanet, que para editais a Petrobras, agora a gente foi contemplado em um, mas esse é diferente. Aquele, como é que era? Distribuidora, Petrobras, distribuidora que era de circulação, né? Então, a Rouanet, a complexidade dela em termos de prestação de conta é a mesma para a gente fazendo um projeto pequeno, que é a gente mesmo que faz, do que uma grande produtora. E aí, tu entende que tem um monte de funcionário que vai fazer essa parte. Às vezes eu acho que se exige, nesses processos, muita burocracia e muita demanda para artista. Isso não é de artista, vai além. Ao mesmo tempo, eu acho que tem, como de fala, ter uma organização dos artistas, de entender um pouco a legislação, de ter a sua MEI.
entende? Às vezes, de se organizar o seu portfólio. Eu não estou falando lá para o artista que não... Mas tem gente que tem acesso a esses, né? Agora, às vezes tem... ninguém tem e-mail, como é que vai receber? E poderia ter. Então, tem... E pessoa que está na universidade, por exemplo. Então, tem o acesso. A gente tem que se organizar, eu acho, também. E, por outro lado, a burocracia é o dragão da maldade. Que deveria... Né? Simplifica, a gente não vem dizer que isso é apoio para artista, porque vai ter que fazer. Tem, assim, uma selva de questões, eu fico, mas o que é isso? E, às vezes, importando até, assim, se importa, às vezes, algo da economia criativa, mas uma linguagem empresarial que os artistas têm que fazer. Eu digo, não, para aí. Isso... A gente está recebendo uma parte que não é a nossa, enquanto nos discursos de economia criativa se fala em colaboração, em convívio, em criação de outras realidades, que é do nosso fazer, né? Tem algo aí que eu gosto de estudar e me apropriar, porque se apropriaram, entende? Como hackear isso, como tu falava no início. Assim, essa terminologia é nossa e é o melhor, né? Então, como a gente ganha com isso também, sem ter que virar empresário. Exato. Empresário, assim, sabe? Uma pessoa que é empresária, que se dedica a isso. A gente não é empresário, né? Sim. A gente tem que fazer de tudo, né? Quando a gente resolve abrir, tá na frente de um espaço desses, né? E me digam uma coisa, vocês acham, assim, que vocês podem aconselhar os outros, que vocês são um modelo? Vamos botar um case de sucesso, olha que coisa horrorosa. Um case, não, mas brincando, falando sério agora. Tá dando certo? E aí, é legal. Quem tá ouvindo agora, que tá lá, de repente, fazendo artes cênicas lá na URGS, e eu tá ouvindo vocês aqui. E aí, dá certo? Vale a pena? Eu acho que sim. Sim, dá certo, vale a pena. O que é dar certo e vale a pena para cada um, né? A gente, assim... Tá dando certo como a gente vocês. tá dizendo, assim... Para mim, muito e eu imagino que a Paty é muito pensa parecido, que é isso. A gente tá aí sobrevivendo há 2 anos, vivendo, sobrevivendo, fazendo. E parece o retorno que a gente tem é que as pessoas gostam do lugar, do espaço. Então, a gente tá proporcionando uma experiência legal. Então, para mim, tá dando certo. Então, mas claro, óbvio, tudo tem desafio, né? Então, Sim. assim, não tem essa ideia idealizada de que vai ser tudo lindo e vai chegar, todos os dias a gente vai abrir, vai ter 100 pessoas e vai estar tudo sempre esgotado. Nem pode ter 100 pessoas, mas assim, já vai estar sempre esgotado os ingressos. Não é isso. Mas eu acho que tá dando certo, sim. Teve dias lindos, assim, de muita gente. Esse é um problema que eu gosto. Não tem onde botar as pessoas, tem muito público, arranja umas cadeiras. Bom, né? É um problema bom. E dias de quase ninguém é triste. Esse problema eu não gosto de resolver, porque eu nem posso resolver. Porque eu vou trazer as pessoas da onde. A gente fica, tomara que chegue um ônibus de algum lugar, de Canoas, não sei. Não chega, né? Mas a gente deseja. Então, e tem outros problemas às vezes do estresse, de brigar com as pessoas, enfim, tudo tem problema. Então, eu acho que é um dar certo por vias errantes, como a errância da criação. Eu digo, para mim é um projeto artístico. Então, sim, porque eu acredito. E fazer o que a gente acredita e poder apostar nisso, tá? Que é um projeto político, artístico e tal, eu acho um luxo. E isso é um luxo. Eu tenho um salário de professora, trabalho com astrologia, tem outras coisas que a gente, né, que pagam, mas assim, e isso está ligado à pesquisa que eu faço, falo para os estudantes na universidade. Hoje eu dei aula da pós ali de manhã, eu tento misturar, já teve projeto de extensão, enfim, o seminário que eu dou no palco giratório do SESC é também disciplina da pós e é atividade de curricularização da extensão, né? E eu acho isso super bom para os alunos, para os discentes da universidade, que às vezes se separa, Porto Alegre, né? Assim, o mercado, o fazer artístico fora da universidade profissional, digamos, e dentro. E a gente tem que se juntar. Eu acho que se juntar é um caminho. Como vocês nos podcasts que se juntaram aí na Desempaca, adorei o nome, Desempaca, né? É isso, a gente se fortalece de alguma maneira, mesmo com as fricções que a gente possa ter. Né? E eu acho que é um momento histórico de fazer isso. Na cidade, no país, no mundo, assim, de como a gente... Porque só se associar já é uma revolução. Né? Porque a gente está preparado para estar sozinho e ver o que eu vou ganhar com isso agora. Então fazer qualquer coisa coletiva é uma resistência a esse processo de individualização, não é? Claro. Então é uma loucura nesse dia, né? É uma aventura um pouco racional, mas eu acho que precisa ser feito. Então, para mim, o dar certo
tá dentro disso, depende do que tu acredita. Claro. Se a pessoa quer ter sucesso, trabalhar na novela e tal, é outro caminho. Nunca foi o caminho pelo qual eu batalhei, por exemplo, que tu vai construindo as coisinhas, não foi. Então, sucesso, isso não é sucesso individual, isso não é uma garantia, isso não é um lucro que tu vai ter, é de outra ordem, para mim, a mais luxuosa. E é cara no final das contas, mas é um valor que não te dão, e ninguém vai te tomar de alguma maneira. Então, pessoal, a gente está se encaminhando aqui pro final do nosso episódio do Psyu, e a gente queria ouvir aqui de vocês quais são aí as últimas notícias, os projetos futuros, para convidar quem está ouvindo aí a conhecer o Zona Cultural. E também, só para complementar então a última pergunta, como é que vocês, nesse projeto futuro aí, como é que está a questão de dialogar e fortalecer a cena cultural de Porto Alegre dentro do projeto de vocês? Bom, vou fazer um convite para todos conhecerem a Zona agora. A gente está dentro da programação do Porto Verão Alegre, então tem muitos espetáculos bastante variados, de temas muito diferentes. Tem show de música do Mad Blush, tem o Cabaré Desejo, dirigido pela Patrícia, que é um espetáculo, uma produção que nasceu na Zona através de uma oficina de montagem, e é um espetáculo, enfim, não faz parte, então vou dizer que é muito legal. Então, e assistam, e tem outros espetáculos aí, produções de artistas da cidade. Então, agora pro verão, Porto Verão Alegre, a gente vai estar aí com um monte de espetáculo. Em março, depois, quando começa o ano, a festa de aniversário da Zona esse ano vai ser íntima, né? Vai ser só, no ano passado a gente fez grandona, agora a gente quer fazer para convidados. Mas depois vai ter essa oficina, que é dentro do projeto Funarte Retomada. A gente vai fazer uma oficina que é Cidade Imaginada. É falar sobre a cidade que a gente deseja. Então, para mim, tudo na Zona se relaciona muito com esse desejo que a cena cultural e a cena cidadã da cidade floresça, sabe? Que encontre outras possibilidades, outras janelas, seja mais viva, mais diversa, mais possibilidades. Não é só um bar, não é só um lugar, dá para fazer oficina e dá para inventar coisas lá. Vocês podem inventar umas coisas lá, todo mundo. Porque é um espaço, nessa oficina, que vai ter um fim de semana de oficina gratuita, logo divulgaremos, tem que fazer os cards. É assim, vai ter, e no final de semana seguinte vai ser a apresentação, uma performance, né? É assim, vai ser eu e a Simone Haslan que vamos ministrar a oficina com a participação do Di, do Phil, né? De outras pessoas da companhia. E eu gosto desses diferentes trabalhos, assim, fazer um espetáculo em 3 meses, fazer outro que é mais breve. E Cidade Imaginada era o final do Cidade Proibida, que é um espetáculo que a gente fez muito tempo, em parques e praças que ficam proibidos durante a noite, não porque estão fechados, mas pela ameaça potencial de violência, onde a gente estreou na Redenção, né, de noite às 10 da noite. Então, é lindíssimo, assim, é muito legal estar na Redenção, fazendo arte, parece, né, numa coisa proibida. Em outros lugares, a gente fez muito em São Paulo e tal. Então, é uma continuidade isso para mim, tá? A gente sabe fazer o espetáculo. Tinha uma cena no final que eles perguntavam para as pessoas, eles e elas, o elenco, qual a cidade que tu imagina? Saíam, no geral, falando com as pessoas, né? E aí, essa conversa, eles diziam também a cidade que eles imaginavam. Então, a ideia é criar a partir daí, com música e cena, né? Pensando a cidade que alagou e a cidade que a gente gostaria de viver. É importante a gente pensar isso, porque desejar é imaginar, e imaginar é inventar. Não existe nada de realidade criado, realidade humana, que não tenha sido imaginado antes. Então, abrir as janelas da imaginação. Já vou ter. Depois das apresentações da oficina, no final de março, volta Croquete com Suco, um cabaré delícia, que é um espetáculo dirigido pelo Raiz Lima Verde, da Companhia Rústica, eu contribuo na dramaturgia, que fala muito da cena LGBT da cidade, da história da cena dos anos 90 para cá, uma homenagem especial para Negalu, Rebecca McDonald e Dandara Rangel, que é também música ao vivo e tal, um espetáculo muito bonito, vão assistir. Aí você, tá aqui pertinho, tá? E aí depois, eu não me lembro, mas em outubro a gente estreia Cabaré da Vida Pequena. Que tem a mostra, a gente vai ter uma mostra. O futuro é agora. Uhum. Isso, que a gente tem que inventar, que aí a gente vai abrir 8 espetáculos selecionados. A Mostra Futuro é Agora, Mostra Urgente de Arcênicas, isso. E em outubro a gente estreia um novo espetáculo, que é o Cabaré da Vida Pequena, que é um cabaré diferente. Enfim, tem aí os projetos, tem muito trabalho. E vontade de parcerias e associações, assim. Sigam @Zona Cultural Poa
Um dia a gente vai ter um site. Também aceitamos apoio para construção de site. E além disso, tem a programação que vai rolando, os espetáculos que vão aparecendo, surgindo, né, para se apresentar. Então tem uma programação bem variada aí. E tem drinks. Drinks. Tem vários drinks. Autorais. Os drinks autorais eu mesmo inventei, porque isso tem várias utilidades, o Di também. Tá. Legal, então o pessoal pode acompanhar aí a rotina de vocês, a agenda de vocês pelo Instagram, que eu acho que hoje é a ferramenta que a gente mais utiliza, né, para divulgar. @Zona Cultural Poa. É isso aí, gente. Então tá, foi um prazer receber vocês aqui, nossos vizinhos de zona, aqui, Zona Central, Zona Cultural, e esse foi mais um episódio do Psyu aqui no canal Adjuntos. E nós temos que ir na zona. Isso é sério. Olha, estamos esperando. Vamos pra zona, gente. Ganha uma cachaçinha quando chegarem. Tá? Então tá, gente. Valeu. Beijo. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Adjuntos, a gente pode mais.